Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Gente, quando eu casei, eu já casei grávida, viu? Eu casei com 18 anos, então o meu primeiro filho eu tive com 18 anos, gente. Foi assim uma gravidez super normal, gente. Eu não tive problema nenhum na gravidez. Eu não tive problema de enjoo, de nada. Mas quando deu isso foi no ano de 94, quando eu tive o meu primeiro filho. Aí, no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, eu passei mal para poder ganhar o neném, né? O bebê na época. Só que ele adiantou 10 dias, que na verdade eu tava esperando ele para ele nascer em janeiro. Mas ele tava perfeito, normal, ele já tava com 3,2 kg na época. Só que eu tive um parto assim muito difícil, muito complicado, sabe? E o Luciano me deixou lá no hospital, eu fui para poder ter neném. Eu internei no dia 25 de dezembro, era meio-dia, na hora que a minha bolsa estourou. E eu fui pro hospital. E como eu era na época muito novinha, muito inocente, era meu primeiro filho, eu não tinha noção das coisas, pra mim tava tudo normal. Mas eu só sei que na época eu sofri muito, eu tava doendo demais para poder ter o bebê, sabe? Só que aí deu umas 4 horas depois que eu já tava lá, ele já estava pronto para nascer, só que ele não saía. Foi de parto normal. Aí eu fui para a sala do parto. Aí quando chegou na sala do parto, a médica tentou fazer força para ele nascer e ele não nascia, gente. Ele não nascia de jeito nenhum. Aí tava na sala lá algumas enfermeiras, a médica e o pediatra, né? Aí de repente ela foi e chamou o pediatra para poder ajudar a fazer o parto. Aí eu lembro que na época ele subia assim em cima da minha barriga e eu lembro de eu falar assim, não, meu bebê tá dando volta aí dentro da barriga, de tanto que ele forçava a minha barriga, né? E com pouco, eu já tava com 1 hora que eu já tava nessa mesa do parto e ele não nascia de jeito nenhum. Eu já comecei a ficar um pouco preocupada, porque eu vi que não tava uma coisa muito normal, né? Aí de repente ela foi e começou a me cortar. Eu lembro que na época eu levei 32 pontos nesse parto normal, gente. Aí ela teve que usar o fórceps pra poder o meu filho nascer, né? Aí quando ela usou o fórceps, aí ele nasceu. Eu lembro que ele nasceu assim, gente, com o cocôzinho agarrado na bundinha dele. Mas pra mim, sim, ele nasceu, eles levaram ele pra lá, o pediatra levou ele pra lá. Pra mim tava tudo normal, né? E eu já saí depois, eles me prepararam, eu tava até bem. Aí o Luciano disse que na hora que eu saí, que eu nem me reconheceu de tão pálida que eu tava, porque eu sofri muito. Eu levei 32 pontos, gente, nesse parto. E eu fui pro quarto, ele foi pro quarto comigo. Eu cheguei a dar mamar pra ele lá. Aí ele ficou, o Luciano foi pro quarto, ficou umas horas lá comigo. E na época eu tava ficando em enfermaria e o Luciano não podia ficar no quarto comigo, não. Eu lembro que o Luciano ficou lá comigo até umas 10 horas da noite e foi embora. E ele ficou lá no berçáriozinho. Aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar a fotinha dele, ó. O nome dele é Adam. Aí o que acontece? Ele foi passando as horas, gente, ele começou a ficar um pouco cansado. Ele tava um pouquinho cansado, com a respiração meio ofegante. Aí a médica passou lá no quarto, porque eu tava sentindo muita dor. Aí eu fui pedir ela pra poder colocar um supositório em mim na época, pra poder tirar a dor. A gente usava supositório. Aí ela foi e colocou o supositório. Na hora que ela foi colocar o supositório em mim, ela esbarrou assim no bercinho onde ele tava. E ela viu que ele tava muito cansado. Aí ela pegou ele assim, ela falou assim, eu vou levar ele pra poder ficar um pouquinho na estufa, porque ela viu que ele não tava muito bem, não. Ela foi e levou ele pra estufa. Ainda na hora eu pensei assim, eu falei assim, ai não, ainda bem que tem alguém pra olhar ele pra mim lá, porque eu tava tão
tão cansado e esgotado, eu não conseguia dormir por causa dele. E falei assim, é bom que eu vou dormir, vou tirar um cochilo. Gente, quando eu acordei com uma enfermeira gaga. A mulher custou falar, era 1h da manhã, a enfermeira falando assim, chamando uma equipe médica, que o bebê que tinha nascido 4h05 da tarde, que ele tava super mal. Aí eu dei um pulo da cama, gente, porque o meu quarto era colado assim com a sala das enfermeiras. Eu já dei aquele pulo assim da cama, já fui pro corredor, falei assim, o que foi? O que tá acontecendo com meu filho? Aí ela falou assim, não é nada não. Aí era 3h da manhã já, eu falei assim, deixa eu ligar pro Luciano. Ela falou assim, não, daqui a pouco vocês ligam. Aí eu só sei que, gente, foi subindo aqui um monte de médicos, subiu uns 6 médicos do meu lado e foram. E eu fiquei na angústia lá de 1 até as 3 esperando. Aí quando deu as 3 horas, ela falou assim, pode ligar pro seu marido que vai ter que sair com ele, vai ter que levar ele aí pra BH. Porque ele não tá bem não. Aí, gente, eu lembro que o Luciano chegou. Aí eu fui e perguntava pra eles o que tava acontecendo e ninguém me deu notícia não do que tava acontecendo. Aí eu só sei que eles levaram ele pra BH e quando depois eu fiquei sabendo que a barriguinha dele inchou muito, ficou com a barriguinha toda roxa e as perninhas já tava tudo roxo porque ele não tava tendo circulação nas pernas. E eles tinham que levar para BH porque não sabia o que tinha acontecido com ele, porque tinha que fazer uma cirurgia e abrir para poder ver o que era. Aí o Luciano foi acompanhar até BH e o Luciano me disse que dentro do carro mesmo ele deu uma parada cardíaca, mas eles conseguiram voltar com ele. Aí quando chegou lá no hospital de Belo Horizonte, eles tinham que fazer uma cirurgia nele, mas não podia dar anestesia geral, porque ele estava muito fraquinho, se desse anestesia geral ele não ia voltar. Aí tinha que esperar ele chegar a uma porcentagem assim de vida que eles iam poder abrir para poder ver o que estava causando o problema nele. Porque o raio-x não mostrava e nem o ultrassom. Tinha que abrir mesmo, né? Aí eu só sei que quando foi, ele já estava com 22 horas de nascido. Aí foi na hora que ele chegou a 35% de chance de vida. Foi o máximo que ele chegou. Aí o Luciano pegou, foi, liberou, falou assim, não, pode fazer a cirurgia nele pra gente ver o que tá acontecendo. Aí, gente, na hora da cirurgia ele deu mais uma parada cardíaca. Aí quando eles abriram, tinha estourado o baço e o fígado dele. Aí ele morreu na mesa da cirurgia porque ele não conseguiu, né? E na época também não ia ter condição, porque como que a gente ia conseguir um doador de fígado e de baço pra ele? Porque ele era um bebezinho. O baço até sei que eu acho que até vive, mas sem o fígado não ia ter jeito não. Então eu perdi o meu primeiro filho aí, ó, com 18 anos. Mas não ficou por isso não, viu, gente? Na época teve alguns problemas aí com audiência, mas não fui eu que levei ninguém na justiça, nem nada não. Mas é porque o próprio Ministério Público, na época, eles queriam descobrir por quê, né? Qual foi a causa morte dele, porque como que estoura um baço e um fígado de uma criança, né? Na época a médica era meio inexperiente, tinha muito pouco tempo de experiência, ela não tinha poucos anos de formada. Então ela deveria ter feito uma cesárea, né? Se ela tivesse feito uma cesárea em mim, eu não teria perdido meu filho. Ele nasceu com 3,250 kg, gente. Ele nasceu super forte, super saudável. Então foi mesmo aí um problema de parto que eu tive, né? Mas só que aí, passou 3 meses depois, eu fui na médica, na minha médica que eu já costumava fazer o pré-natal com ela. Aí eu falei com a Beth assim, ô Beth, eu quero engravidar. Ela falou, não, Eliana, mas só tem 3 meses. Eu falei assim, não, Beth, eu não aguento não, eu quero engravidar. Aí eu fui e engravidei do Lucas aqui, ó. Por isso que o Lucas aqui, aí com 19 anos eu já tava grávida do Lucas. No entanto, o Lucas tá fazendo aniversário agora em dezembro. Se o Adam tivesse aí, em alguns dias, porque o Adam faz aniversário dia 25, os dois iam ter a mesma idade. Por alguns dias, 25 anos, 25. Aí passou, no mesmo ano, no ano seguinte, no mês de dezembro, eu perdi o Ada e depois no outro ano, mês de dezembro, eu já tava tendo o Lucas. Aí
Aí eu ganhei o Lucas aqui, que é o meu lindão aqui, o gatão, tá? E depois, gente, eu sou uma paredeira, viu? Eu, mas Luciana é uma paredeira. A gente queria montar um time de futebol aí, mas não teve jeito não. Aí passou 1 ano e meio, eu engravidei da Ariana, né? Aí eu tive a Ariana. E depois da Ariana, eu tive uma gravidez que não era muito esperada não. Essa veio de surpresa. Na época era até de gêmeos, gente. Só que eu com 1 mês e pouco, 2 meses, eu perdi um. E eu consegui segurar o outro até quase 6 meses. Mas só que eu tava sangrando muito, gente. E o médico ia na minha casa toda semana, porque eu não podia ir nem no hospital, nem fazer consulta. Ele tinha que me consultar toda semana para poder ver o problema, porque eu tava tendo muito sangramento. E a bebezinha, o nome dela é Emiliana. Ela tava desenvolvendo muito, ela tava desenvolvendo bem demais. Então ele falou assim, Eliana, até você não tiver problema de vida, não tiver correndo risco de vida, nós vamos ver se a gente consegue levar essa gravidez sua até o 7º mês, né? Mas quando chegou aproximadamente 6 meses, gente, aí eu comecei a perder o líquido, aí ele teve que fazer uma cesárea de emergência em mim, porque eu já comecei a correr o risco de vida. A Emiliana nasceu, gente, ela nasceu, ela viveu algumas horas, só que eu acabei perdendo ela também, né? Porque na época não tinha um CTI, não tinha um CTI neonatal. Se naquela época tivesse, talvez hoje ela estaria aqui junto comigo, mas infelizmente Deus também achou que eu não estava preparada para cuidar nem do Adam e nem da Emiliana. Aí ele preferiu levar para ele cuidar deles lá. Eles estão lá no céu junto com Deus. E depois, gente, eu descobri que eu tava com problema da tireoide, sabe? Então por isso que é muito importante as pessoas... Antigamente a gente não fazia, mas é muito importante a gente estar fazendo o exame da tireoide, gente. Porque a tireoide é um problema de hormônio que a gente tem e ela causa vários problemas na vida da gente. E eu tava pesando 37 quilos depois que eu perdi a Emiliana, pouco tempo depois. Aí eu fui descobrir que eu tava com problema de tireoide. Aí a primeira coisa que o médico na época me perguntou se eu tinha perdido um bebê. Eu falei, claro, eu perdi tem pouco tempo. Ele falou assim, é por causa da tireoide. Porque se você tiver com problema de tireoide, em tratamento, você não tem problema. Você pode ter filhos normalmente. Mas se você tiver com tireoide e não tiver em tratamento, gente, a gente não consegue segurar o bebê. Aí eu descobri que eu perdi a Emiliana por causa da tireoide. Aí, depois disso, né, nasceu o Arthur, né, Deus me presenteou aí com mais um filho aí, com o que veio o Arthur. E hoje o Arthur tá com 12 anos, o Lucas fica até bravo comigo, porque fica assim, mãe, pô, você fica, mãe, eu já tô com 20 anos, quando... Não foi a Ariana primeiro, não? A Ariana nasceu primeiro, eu falei que a Ariana nasceu. Aí o Lucas fica bravo, porque a diferença de idade é muita. Aí ele fica assim, não, mãe, quando eu tiver com 40 anos, meus irmãos vão ter 20. Eu falo assim, você pega o bom e eu vou ter 60. Ué, ainda tá bom demais pra ele, né? E depois disso, gente, depois do Arthur, ainda veio o Aaron. Eu tive o Aaron também, né? Deus me presenteou aí com o Aaron. Então Deus me deu a oportunidade aí de criar 4 filhos, gente. Eu tive 6 filhos, eu fiz 5 cesáreas e um parto normal. Aí o Luciano teve que fazer vasectomia, gente, porque eu já não podia arrumar mais não, porque os médicos, quando eu ia nos postinhos, ficavam brigando, falavam assim, pô, que médico é esse que deixa você arrumar esse tanto filho, que eu já tinha feito 5 cesáreas, né? E não é bom a gente ficar cortando a barriga aí, né? Aí o Luciano fez a vasectomia pra gente não ter mais filho, que provavelmente se não tivesse feito, eu acho que hoje ainda eu ia ter mais, porque eu tô pedindo pro Lucas um netinho. Eu tô pedindo pra Ariana um netinho. Eles não querem me dar? E aí? Então, se eu não tivesse feito, provavelmente quem ia ter era eu. Olha lá, cadê Isadora? Dá um netinho aí, Isadora. Demora ainda. Nada aí, Michael. Dá um netinho. Como é que a Ariana falou antes? Tão cedo. Tão cedo não. Mas então, gente, ó, minha família é muito grande, viu? Eu fico muito feliz aqui em casa, já é uma brigaiada danada. Ó, isso aqui, essa mesinha aqui hoje é por causa do meu filho que tá fazendo aniversário aqui.
Mas aqui a gente briga por causa de tudo, gente. Aqui é a família Buscapé. O Lucas até falou que aqui é a família Buscapé, porque a gente briga por causa de tudo. A gente briga por causa de comida, a gente briga porque largou uma coisa ali, outro fez uma bagunça e outro vai fazendo, olha lá, o outro adora comer Dois povos. Aí às vezes a gente compra, às vezes assim, alguma coisa, aí um pra cada um, né? Que a família é grande, gente, e não dá pra poder comprar muito. Então, às vezes é um pra cada um. Aí às vezes um vai lá e come do outro, gente. Aí é aquela briga. Mas graças a Deus que Deus me deu a oportunidade aí de ter 4 mais 2. Deus levou 2, mas já me deu 2, ó. Você tem mais? Então os meus 6 filhos estão aqui comigo, né? Então hoje o vídeo é pra apresentar minha família aí, viu? E deixar aí, ó, parabéns pro meu filho aqui. E dizer pra ele aqui que eu amo ele muito, porque às vezes ele não ouve muito essa palavra da minha boca não, viu? Mas ele sabe que eu amo ele demais e eu amo todos os meus filhos iguais, viu, gente? E é isso aí. Tem 27 anos que eu tô casada com o Luciano aí, tem 27 anos que o Luciano tá pelejando comigo aqui, viu? Então eu quero aí, ó, deixar um grande beijo aí pra vocês e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.